Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos. Já sabem, se estiverem a ver isto no YouTube, cliquem no sininho, nas notificações, deixem aqui o vosso like e venham aos comentários. Já sabem que eu apareço sempre também aqui nos comentários para falar convosco. Se estiverem a ouvir isto no Spotify, iTunes, Chromecast, por essas plataformas todas, muito obrigado. Muito obrigado por estarem também desse lado. E se quiserem, venham aqui ao YouTube comentar, mesmo que tenham ouvido nessas plataformas. Até porque o tema de hoje é um tema que não é muito... Para mim é apetecível e normal falar sobre isto, mas ainda continua a haver aqui muita malta que se fecha. Não é questão de aceitar ou não, mas não abrir a porta à dúvida. Então quem é que eu convidei? Hoje convidei uma pessoa que já me tinha sido sugerida, curiosamente por várias pessoas, algumas que já estiveram aqui, o Dr. Mário Simões, psiquiatra, que já está na casa dos 70 anos, mas que desde os 18 se interessa pelo transpessoal, pelas questões da alma, pela consciência universal, que poderá, uma consciência universal que poderá ou não reger-nos, e pelos estados modificados de consciência. Está ligado, é psiquiatra, mas está ligado há muitos anos à hipnose clínica e é fundador e diretor, vou ter que ler que é para não me enganar, do Laboratório de Interação Mente-Matéria de Intenção Terapêutica. A gente já vai falar disto. Que funciona com o apoio da Fundação Bial, não é? E que funciona também com o aval da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Portanto, muito obrigado, Mário, por estar aqui presente. E por irmos falar, como há bocadinho estávamos a referir, eu gosto de trazer pessoas ligadas à ciência, pessoas que têm uma formação científica, uma formação médica, mas que ao longo do seu trajeto descobriram aqui outras coisas que os levaram a questionar o caminho, não é? E a nossa presença aqui. Portanto, nós temos aqui o Dr. Mário, que é psiquiatra, portanto, um homem ligado à ciência, às causas e efeitos, não é? Aquilo que se observa, e que de repente começa a ver que se calhar há aqui hipóteses que estão muito além disto. Como é que surge isto? Como é que surge esta ligação? Epá, foi assim. Na verdade, quando eu decido fazer algo, quando acabei o curso, nós durante o curso tínhamos muitas cadeiras, não é? Cadeiras várias. Eu desde queria ser pediatra, queria ser gastroenterologista, queria ser ginecologista, chego ao fim do curso e pá, neurologia, e depois a neurologia digo assim, pá, mas aquilo não tratam muito pouco. E depois entro na psiquiatria e vejo que existem pessoas, pá, iguais a nós, que têm certas convicções, que dizem que estão ali presenças, que ouvem vozes e dizem aquilo com uma convicção tal que eu digo assim, possivelmente eles têm um outro aparelho, diferente do meu, que lhes dá para ouvir estas coisas e para sentir estas presenças. Portanto, a convicção é tão grande que ou entro num sistema, digamos, psiquiátrico e digo, isto é delírio, alucinação, ou digo, será que eles têm acesso, dado o seu sistema de captação de realidade diferente do meu e por isso são doentes? Isso, que idade é que tinha? Quando eu pensei isto... 20 e poucos? Sim, 20 e tal, 23, 24. Mas para ter essa abertura é porque também já tinha algum interesse na área ou não? Tinha interesses noutras áreas um pouco ainda mais estranhas. Eu lembro quando acabei assim, o meu liceu, não sei porquê, ouvi um filme ou qualquer coisa que falava... O Caça-Fantasmas. Ai, não, ainda não vi. Isso era depois. Ainda não vi. Mas é qualquer coisa que falava sobre, digamos, extraterrestres, outras civilizações. Será que é possível que este planetinha pequenito seja, digamos, o mundo todo e não há mais nada? Ainda estávamos muito antes de 69, está a ver, de ir à Lua ou qualquer coisa, não é? E eu comecei a dizer, possível, isto é impossível. Um planetinha destes tão pequenito no meio desta galáxia. E depois há centenas de... Não, deve haver outras civilizações. E já comecei a interessar-me por aquilo que se chama hoje Exopolitics. Sim. E, portanto, comecei a assinar revistas, a ler revistas sobre o assunto e a pensar, será que estes seres, entre aspas, que já deveriam existir, entre aspas, não é? Isto era tudo uma hipótese que eu punha na altura,
têm outras capacidades de se manifestar. E, portanto, estas pessoas que vêm ter comigo... Mas não podia falar isso com ninguém nessa altura. Se ainda hoje, é considerada uma pessoa que coloca essa hipótese, é considerada, não é, já não diria que seria um lunático, mas quando alguém começa a falar disso, dá-me a ideia que quem está a ouvir faz logo aquele ar do... Exatamente. Encolhe os ombros e tal. Mas o Mário é um homem equilibrado. Penso que sou. Agora, eu acho que, na verdade, esse tipo de conhecimentos que fui adquirindo, lendo, fazendo experiências, etc., consultando outros círculos e tudo isso, nunca me desviaram daquilo que é, digamos, aquilo que eu tinha de fazer como médico. Okay, portanto, isso para mim era o meu mundo e percebi que só podia falar com pessoas que entravam também no mesmo mood. Quer dizer, e portanto, e então a técnica era essa. Portanto, para responder à sua questão, não se pode falar com toda a gente. A gente dizia assim, há uns tipos que acham que há assim, uns extraterrestres, e a outra pessoa dizia, acabava ali. Se ele dissesse assim, na verdade, quer dizer, é uma hipótese. Eu punha mais uma cavaquinha na fogueira. Quer dizer, a fogueira ia acendendo, consoante o outro. Se o outro não pusesse nada, acabava ali. E foi assim que eu fui fazendo toda a minha vida. Ou seja, a intenção de ir para a psiquiatria foi já com um objetivo de ver do ponto de vista científico como é que se podia perceber que há algo mais para além disto. Exatamente, pode ter a certeza. Era um pouco aquilo de início, a ciência veio mais tarde, de início era perceber que realidade é essa? Era só, será que isso é mesmo real? Exato, o facto de poder estudar, não é, os mecanismos e perceber, ok, esta pessoa não, isto é esquizofrenia ou isto exatamente. Não, peraí, eu não consigo justificar isto. Exatamente. A certa altura, ou entrava dentro das classificações típicas de doença, ou eu tinha explicações alternativas. E aí, agora para continuar a conversinha, a certa altura pensei assim, o que é que pensam outros povos que não são, digamos, daqui, da Europa ocidental? Então fui fazer antropologia, portanto tenho outra licenciatura. Fui estudar todo o xamanismo, tudo aquilo que se fazia em termos de outras civilizações. Como é que eles tratam? Como é que eles analisam isso? Quer dizer, e ainda por cima eles põem-se noutros estados de consciência. São capazes de captar outras realidades que para eles naquele momento são reais. Como é que eles tratam os seus doentes? E foi aí que eu comecei a perceber que existem, na verdade, outras abordagens também que vêm da antropologia, que vêm, enfim, da própria botânica, etc, etc. Ou seja, isso, o mundo ocidental, se calhar, então é mais desconhecimento do que outra coisa. Eu penso que sim, porque é considerado tudo muito já estereotipado. E depois o mundo ocidental tem algo que é uma característica que faz parte da ciência. Se não se toca, se não se mede, se não se pesa, não tem realidade. Então todo um mundo subjetivo, que é a minha vivência, aquilo que eu experiencio é dizer, isso é subjetivo. E a subjetividade em ciência não tem peso, não tem peso. Mas a verdade é que há estudos que estão a ser feitos há muitos anos. Eu tinha aqui um alinhamento, mas a gente já está aí para o sítio, porque é para onde estamos a ir, não interessa. Okay. Há estudos que estão a ser feitos, por exemplo, na área da reencarnação. Há uma universidade, e eu acho que já falei disso aqui, nos Estados Unidos, que tem um gabinete já com uns 50 anos, que faz os estudos de reencarnação, com uma taxa de prevalência de histórias que não são explicáveis, de outro modo, sem ser esta pessoa já cá esteve de outra forma, na volta, não sei, dos 70%, 80%. Sim. Quer dizer, usando o método científico. Há coisas que estão a ser feitas usando o método científico. É verdade. Portanto, falou dessa Universidade de Virgínia. Exato. De Virgínia, um homem... Em Inglaterra também sei que existe. Neste momento é onde eu estou ligado a Northampton, por exemplo, bastante. E estamos exatamente a tratar um pouco experiências de quase morte e coisas do género. Mas essa sobre a reencarnação, Ian Stevenson foi um homem que mais se dedicou a isso, estudou centenas de casos, não só na Índia, como na Europa, como na América. Crianças que falam de outras vidas anteriores, com uma capacidade de realidade incrível. Ele pegava nas crianças, levava-as a sítios, sei lá, às vezes 1000 km de distância, onde as crianças teriam dito que teriam sido
teriam tido a sua vida, foram mortas muitas vezes violentamente, com uma arma de fogo, e chegava lá e as crianças reconheciam não só a casa, como alguns familiares ainda. Ele depois ia ver o relato, se estava nos arquivos dos serviços de medicina forense, estava lá exatamente a descrição daquela personagem que a criança teria tido. E, portanto, só que esses estudos, que são irrepreensíveis, de um ponto de vista científico, não tem grande visibilidade, é estranho, é considerada assim uma área um pouco obscura. O que é que acha que não tem visibilidade? É medo? Coloca em causa muita coisa. Põe em causa muita coisa. Imagina, quer dizer, portanto, se a gente tem uma ideia de que anda aqui uma temporada, 80 anos, é muito pouco em termos históricos, e se aquilo que nós fazemos vai ter repercussões numa vida futura, ou se a recompensa ou os castigos desta vida atual têm a ver com as anteriores, é uma mudança de paradigma total, é loucura total. Muda muito na nossa atitude do dia a dia, não é? Não só em relação às outras pessoas, à família, ao planeta, à natureza. Está a ver? Isto é uma mudança de paradigma brutal, e implica, se calhar, as pessoas tornarem-se melhores pessoas. E há muita gente que, se calhar, não está com vontade disso. Pode ter a certeza. Quer dizer, portanto, a pessoa, de certo modo, intuitivamente diz assim, eu tenho de ser melhor para ter recompensa. Já não é só a recompensa naquilo que, por exemplo, algumas religiões dizem, você porta-se bem e vai para o céu. Não, não é o céu. É outra vida, é outra vida, é outra vida. É melhor fazer já aqui sim um depósito bancário de coisas boas, não é? Para que depois eu tenha juros. Portanto, isso é uma mudança total, total. Portanto, o engraçado é que, às vezes eu falo este tema com pessoas que primeiro dizem-me assim, dizem muito assim, mas tu acreditas nessas coisas? E eu começo por dizer que não é uma questão de acreditar, é uma questão de colocar em causa, de querer saber, de estar aberto a perceber o que é que existe ou não. E depois começa a falar, por exemplo, da Universidade da Virgínia, começa a falar do Ian Stevenson, de outras pessoas, e a reação das pessoas perante factos continua a ser não. Exatamente. Olha, eu vou-lhe dizer eu vou-lhe dizer que, por exemplo, é um assunto que eu estudo e cientificamente, e há universidades que oferecem cursos, assim como a minha ofereceu até que eu saí da minha faculdade, a hipnose. A hipnose clínica, portanto, super estudada, tudo isso e tal. E mesmo assim as pessoas dizem, isso é verdade, isso existe, isso não existe. Imagina. E depois, quando estamos numa conversa, dizem-me assim, eu sei pouco disso, mas eu ia, para aí, quem sabe pouco disso sou eu, tu não sabes nada. Porque não leram, porque nunca praticaram, porque nunca aprenderam. Portanto, eu digo logo assim, eu sei pouco disso. Não, quem sabe pouco disso sou eu. E aí para logo a conversa. Isto para lhe dar a ideia de que estes assuntos são assim temas que causa uma certa comichão, porque é uma mudança de paradigma. Quer dizer, portanto, quando eu utilizo, por exemplo, uma técnica hipnótica para tratar, sei lá, desde a dor crónica, desde fazer uma regressão à infância e tentar perceber a origem de um trauma, quando eu trato o intestino irritável, quando eu trato certas dermatoses difíceis de tratar e que, portanto, sob hipnose eu consigo tratar. Quando eu faço um parto feliz, já não digo parto sem dor, quando eu faço um parto feliz em que eu projeto a pessoa para o futuro num parto que vai correr bem e vai ser feliz o pai, a mãe, a criança e o médico e a parteira. Portanto, isso é possível criar futuros dos quais eu vou ter saudades. Portanto, eu utilizo estas técnicas, só que é como se as pessoas dissessem assim, isso é tudo. Lá está, não é palpável. Não é um Benuron. Não é uma coisa que eu possa palpar, medir, pesar, mas funciona. Portanto, é como se as pessoas não quisessem ver que existem outras realidades para além desta. E aí estamos a entrar em filosofias de vida. Falou há pouco nos caça-fantasmas. Os fantasmas existem ou não existem? Há pessoas que têm sensibilidade para captar. E alguma outra, às vezes, no grupo diz assim, eu também estou a sentir o mesmo que tu. Portanto, já começa a haver realidade intersubjetiva, mas continua a ser intersubjetiva. Há uma câmara ou outra que fotografa? Também. Ou sons, exatamente. E deixam lá aquilo e ninguém interfere, etc. Mas mesmo assim, como não se verifica sempre, já agora, Raminhos, é que este tipo de fenómenos nos quais eu me interesso há muitos anos, olha, mais oficialmente com a Fundação Bial, com os seus simpósios, além do cérebro, onde são sempre dedicados à parapsicologia.
e à psicofisiologia. Portanto, pelo menos há 30 anos, de um ponto de vista científico, eu interesso-me por este tipo de fenómenos. E aquilo que se vê é que este tipo de situações não se verifica sempre, enquanto que em ciência você tem uma lei. A lei causa e efeito. Sempre, e verifica-se sempre. Portanto, é reprodutível. Este tipo de fenómenos tem uma percentagem elevada que ultrapassa aquilo que seria esperado pelo acaso, mas como não se verifica sempre, isso não é bem ciência. Mas como dizia Chico Xavier, o telefone só toca de lá para cá, não é? Pois, ele dizia isso. E eu diria, de lá para cá e em algumas circunstâncias. Isto é a minha percepção depois de ler, estudar e participar em fenómenos deste tipo, é que o trânsito está interrompido de lá para cá e daqui para lá. Mas há duas avenidas, o ódio e o amor. Quando há muito amor do lado de lá, há uma manifestação, num sonho, há um telefone que toca e a gente vai lá e ninguém atende, há uma fotografia da pessoa querida que cai e não há explicação para isso. Portanto, há uma quantidade de fenómenos à volta que têm um significado. Geralmente, ou por amor ou por ódio. Quer dizer, coisas são as grandes avenidas. De resto, fora disso, não costuma ser muito habitual a comunicação entre o lado de lá e o lado de cá. Mas, por exemplo, quando começou a ser psiquiatra, e eu presumo que enquanto médico deves ter cruzado com algumas histórias. Sim, tudo e de nada. Muitas histórias. Histórias que não conseguiu explicar, ou que não tinham uma razão neuroquímica ou neurológica. Sim, muitas vezes as pessoas procuram, e sobretudo porque sabem que eu pratico hipnose clínica, que tem várias indicações, conforme aqui falei, é geralmente o fim da linha. Já foram ao psicanalista, foram a um psicólogo, foram a psiquiatras, foram a médica clínica geral. Já fizeram taques. Taques e tudo. E dizem assim, se calhar isto só com a hipnose é que se resolve. Portanto, a hipnose é o fim da linha. Quando vem com histórias para as quais não tiveram muitas vezes uma solução, uma explicação. Portanto, isso é natural. Portanto, é assim um pouco. Qual foi assim, a história na hipnose que mais o surpreendeu? Depende de como nós utilizamos a hipnose. Quer dizer, consoante que tenha ido para além da infância. Que tenha ido para além. Ainda ontem me lembrei de uma pessoa que me procurou porque queria deixar de fumar. Tinha tentado tudo, pôr os adesivos, tomar comprimidos, técnicas para, enfim, deixar aquilo, destruir o tabaco e tal. E pronto, e a pessoa dizia, olha, eu quero tentar a hipnose. Eu digo assim, então, olha, vamos ver onde é que isto tudo começa. Não, isto começou com um familiar meu, que me oferece assim um cigarro, e eu comecei a fumar, e portanto, só que depois eu vi, diz-me o pessoal assim, que eu só fumava quando trabalhava como psicoterapeuta, ainda por cima, psicoterapeuta. E eu disse, ok, então olha, vamos fazer assim uma regressão a um tempo, a um espaço, onde possa pôr como hipótese que começa aí. Portanto, uma memória extracerebral. Antes ainda de ter uma memória de quando lhe ofereceram o primeiro cigarro. Enfim, lá vamos viajando na internet da consciência, não é? É assim, clicando e lá vamos nós. Até que há um link e a pessoa diz assim, estou em África, sou uma jovem, mulher, mantinha-se como mulher, não tinha mudado de género, não é? Como agora se diz, e estou a aprender técnicas para curar, portanto, serei uma xamã no futuro. E então dizem-me assim, para tu conseguires contactar com os espíritos que andam à volta deste doente, deste paciente, tens de fumar. E fuma, que não era cachimbo, eram cigarros feitos de folhas, enrolados, não é? E ficava naquele estado de transe. Então ela aí disse que continuava ainda hoje a fazer isso como se fosse um mandato, um programa com o qual nasceu, para nas sessões terapêuticas só fumava aí. Então eu perguntei-lhe, mas como é que isso agora pode acabar? Ou seja, se a gente está aí a raiz, eu faço sempre apelo ao eu superior da pessoa, diga assim, há um ser dentro de si que sabe. Então, o que é que o seu eu superior diz assim? Eu tenho que pedir autorização às pessoas que me ensinaram, porque agora eu comprometi-me sempre a usar isto. Portanto, ela admitia que havia vidas passadas e que poderia ser uma
reencarnação ou renascimento sucessivo. Eu prefiro um pouco a designação renascimento sucessivo, podemos fazer a diferença entre uma e outra daqui a pouco. E ela pede autorização, naquele momento ela está a viver intensamente, está em África, está a aprender e pede autorização aos seus mestres para, neste momento já não é preciso fazer isso, a gente já faz meditação, a gente faz outro tipo de coisas de relaxamento e entra nesse estado. Ele diz, então também estás autorizado, deixou de fumar, sessão única, imagino. E agora vêm as questões, não é? Tipo, isso não é sugestão, não é um sonho, não poderá ter visto um filme em África, whatever. Quer dizer, nunca se pode provar que há vida passada através da hipnose, quer dizer, nunca, não há nada. Há sempre umas explicações alternativas, por exemplo, essa que foi uma memória de algo que viu e introduziu aqui para dar uma explicação. Outras pessoas dizem que isso é uma imaginação que está aumentada nessa fase, que isso é um fenómeno placebo que a pessoa induziu a si mesmo. Portanto, há N explicações e, portanto, aquilo que eu costumo dizer, há bocado falou nisso também, quando lhe perguntam isso, estou a acreditar nessas coisas, eu sou um simpatizante da causa, eu não sou um militante, atenção, eu não ando a dizer, isso é mesmo verdade, sim, vocês claro. deviam de dedo levantado. Não, eu sou um simpatizante da causa, porque isso explica-me tanta coisa, dá-me tanta base para o meu trabalho, porque nesses estados, quando estamos noutro estado de consciência, que não é este que estamos agora, acordados, os outros são estados de consciência em vigília, mas diferenciados, a pessoa continua acordada e a conversar comigo. Quando estamos nesses estados, a realidade é aquela. Quer dizer, isso aí é mais real estar com os olhos fechados e na mente a viver aquilo do que eu ali ao lado. Do que eu estar ali ao lado. Imagine. Portanto, eu jogo com essa realidade. E para a pessoa, aquilo funciona. Portanto, nem é preciso... Era aí onde eu queria chegar. É que nem é preciso acreditar, deixe-me dizer, agora é importante dizer isto, é que nem é preciso acreditar nos renascimentos sucessivos ou na reencarnação. Aquela realidade transmutada passa a funcionar. Então agora está resolvido. Era isso que eu ia dizer. Se funciona... Exatamente. É quase como se fosse uma prova terapêutica. Exato. Se funciona, porque é que eu tenho que saber se é verdade ou não? Isso que acabou de dizer é exatamente isso. Quer dizer, este tipo de terapia que eu lhe falei agora não necessita a crença. Funciona. Mesmo sem crença nessas reencarnações ou renascimentos sucessivos, etc. Portanto, aquilo que tem vindo a estudar ao longo dos anos é que há uma ligação entre a mente e a matéria para a construção do ser humano. Para a construção da realidade atual. Há uma interação muito grande. É um pouco como se nós não nascêssemos tábua rasa, sem nada, e que vamos só adquirir conhecimento agora não. Eu acho que nascemos com um potencial já, base, e que vamos reconhecer muita coisa. Não vamos conhecer por primeira vez, vamos reconhecer. E nesse reconhecimento vamos então fazer apelo a memórias, se não quiser ir mais longe e tal, a memórias que herdou, genéticas, por exemplo. Sim. Genéticas só. Quer dizer, memórias de família, memórias dos seus ancestrais, portanto, nasce com assuntos memórias que não foram trabalhados em família. Por exemplo. Por exemplo, no meu caso, eu, se calhar tinha uma coisa que precisava para ser trabalhado, porque eu tive um irmão que faleceu antes de eu nascer. O meu irmão era deficiente profundo, morreu com 15 anos e eu nasci depois. E óbvio, isso nunca foi um tema muito abordado. Foi quase abafado. Eu sei, costuma ser. E o que não é bom. E provavelmente criou aqui também alguns desequilíbrios. Sim, veja a expectativa que os seus pais certo tiveram agora em relação a si. Claro. Portanto, este é que vai preencher tudo aquilo que o outro não aos 15 anos nos deixou, portanto, puseram um investimento muito grande em si, as expectativas, depois veio da sua parte de fraude, não de fraude, a expectativa, o que é que o meu irmão, enfim, tinha prometido, como se eu tivesse ainda de se calhar de preencher algumas coisas que os meus pais... Portanto, seria um tema interessante a trabalhar. Ainda vou fazer a hipnose, é isso? Por acaso fiquei curioso, eu já fiz hipnose conversacional. Sim, é uma conversa apenas no estado de relaxamento. Sim, já fiz, isso já fiz. Não se vai muito fundo, sim, a conversacional. Isso foi interessante, mas tenho essa curiosidade, porque eu tinha perguntado isso exatamente porque eu acho que muitas vezes nós não precisamos da explicação das coisas. Se as coisas funcionam para um bem comum, é isso, e eu acho que isso é importante. É importante.
vou matar uma pessoa e isto comigo funciona, não é? Não é bem isso. Não. Em termos de... Se nos coloca num bom estado de empatia, de compaixão, e se conseguimos melhorar em relação a isso, então para que eu estar a questionar o que quer que seja? Porque as questões, por exemplo, o laboratório estuda muito isso, não é? Como é que o despertar de consciência pode funcionar por um bem terapêutico. Sem dúvida, esse é o nosso fim. É esse o objetivo. Nós darmos, portanto, é a própria pessoa que dá a sua explicação lógica e que para ela, enfim, vai funcionar. E, portanto, não sou eu que sugiro. Como disse há pouco, eu pergunto ao seu eu superior, ao melhor de si, o que vê como solução. Portanto, não estou a sugerir. Portanto, a pessoa está mais aberta, sem dúvida mais sugestionável, mas o que eu faço ali é que algumas áreas do cérebro que não estão ativas quando estamos agora a conversar, quando relaxamos e fechamos os olhos, entram outras áreas associativas que vão criar outras ligações e que permitem que a pessoa consiga resolver isso. E sai da sessão com essa situação resolvida. Para ela. Quer dizer, é verdade ou não? Será que as próprias pessoas, há pessoas que foram, portanto, fazer estudos, investigar. Há pessoas que mudaram, que chegaram até si céticos e que mudaram de opinião? Sim. Alguns dos meus alunos, portanto, formandos, pessoas já na clínica há 5, 10 anos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, que foram para lá simplesmente para ver. Deixa ver o que isto dá. Deixa ver como é que é isto. Como é que é a hipnose. E chegam ao fim do curso e eles próprios dizem, isto foi uma mudança na minha maneira de pensar. Depois de ver aqui situações e casos que foram tratados, portanto, nós fazemos umas sessões didáticas durante o curso, não é? Nós só aprendemos passando por aquilo. E as pessoas mudaram completamente e disseram assim, algumas, curioso, estou-me lembrando de uma pessoa que dizia assim, professor, se não é vero, é bene trovato. Quer dizer, se isto não é verdadeiro, está bem achado. Ok, e ficam por aí. Portanto, pelo menos, como disse há pouco, ficaram com a mente mais aberta, que quer saber mais. Eu vou estudar mais. Quer dizer, não foi logo a rejeição e aquela cara, como disse há pouco. Deixa de disso. Não, ficaram pelo menos, ok, isto merece que eu leia mais qualquer coisa, experimente. Mas se estudou antropologia, e eu acho que coloquei esta questão também ao Dr. Luís Portela. Onde é que se separou isto? Onde é que a espiritualidade ou esta noção da consciência, de uma consciência mais universal que existia, onde é que começou a deixar de ter importância? Eu acho que, de um ponto de vista científico, foi com Descartes. Descartes disse, portanto, que uma coisa é o corpo, outra coisa é a alma. E isto, muita gente o critica por ter feito isso, mas acho que isso foi o que permitiu o avanço da ciência. Portanto, porque a ciência era toda, digamos, mais ou menos controlada pela Igreja. Pois é. E quando ele diz assim, a Igreja toma conta da alma e nós tomamos conta do corpo. E aí foi quando o corpo pôde ser, digamos, observado, puderam fazer autópsias, porque até aí não se podia abrir o corpo, imagino. Pois é. Portanto, e aí, essa crítica que faz a Descartes, que é uma grande separação, corpo e espírito para um lado, não é? E para o outro lado, permitiu o avanço da ciência. E agora estamos de novo a olhar para os índios, para as civilizações, portanto, ditas primitivas, mas que não são, que têm outra compreensão do mundo, e estamos de novo a aproximar-nos delas. E, claro, veja-se cada vez mais as pessoas a trazerem xamãs para falarem por aí, para darem suas palestras. Está a falar e está-me a surgir uma expressão que é tudo tem um lugar no tempo. Possivelmente este é o tempo agora de novo para voltar a essa visão onde as coisas estavam unidas, mas não pode ser o património só de uma instituição. Portanto, eu acho que neste momento que vai haver essa junção mais da espiritualidade e da ciência, e cada vez mais universidades estão, digamos, a trazer esses conhecimentos. Até a minha faculdade, desde há 2 anos, começou a introduzir uma disciplina livre, sem dúvida, que é meditação para médicos. Portanto, só há 2 anos. Quer dizer, até aqui a meditação não era vista assim como uma coisa tal que não vale a pena ser estudada. Isso é uma coisa lá para místicos e mais não sei o quê. Não. Começou a surgir um mindfulness, cada vez mais estudos sobre isso, portanto, a atenção plena, os benefícios que a atenção plena tem, tudo. E agora já se ensina a médicos.
Estava a falar do Descartes porque é engraçado, porque essa separação foi necessária para o mundo evoluir, não é? Foi. Para a ciência, Para a ciência evoluir. porque a compreensão que as pessoas tinham do mundo também não era a nossa. Não. Portanto, a única maneira era fazer mesmo essa separação, para exato. separar de matar pessoas em nome da religião tudo, e infelizmente continua a existir, mas pelo menos a bruxaria, separar essas coisas todas. E agora que se calhar existe outro entendimento, é que está a haver novamente essa aproximação. Mas depois há aqui uma coisa que se mete pelo meio, que é o ego. O ego é curioso você rir-se porque é curioso. Vou dizer, eu quando me rio ou sorrio, para mim é um sinal de verdade, é uma espécie de um sinal que o corpo me dá. Quando eu me rio assim espontaneamente, digo assim, está já a ceder à verdade. Você riu-se. É o ego. O ego, pronto, é um conceito que veio nos últimos tempos, mas que também já vinha desse tempo ligado sobretudo ao budismo, às religiões tradicionais asiáticas. O ego é um construto, portanto, é um conjunto de ideias que se associam a algo que é a nossa personalidade, persona, mas que é uma máscara que colocamos, persona é a máscara Sim. que os gregos usavam, e esse ego tem que se afirmar no mundo real, na profissão, como pai, como trabalhador, como guerreiro, até no mundo espiritual, como padre, como bispo, como papa, e o ego está aí e não é algo para diabolizar. Exato. O ego faz parte de nós como algo organizador da vida. Ponto. E aí, ok, organiza a tua vida, afirmas-te, portanto, marcas a tua posição, mas depois tenta fazer com que esse ego esteja atento ao mundo. Exato, não te achas é o dono do dono do mundo. O dono do mundo. Exatamente. Portanto, o ego é necessário para organizar e estruturar a vida. Mas quando esse ego passa a ser para cilindrar os outros, e portanto é uma afirmação simplesmente que eu diria espúria, para nada, quer dizer, para dizer, acaba, a certa altura a gente afirma-se muito, tudo isso pode afirmar-se como uma pessoa rica, pode afirmar-se como uma pessoa com muito poder, mas lembro-me aqui de uma frase deste Papa que diz assim: eu que nunca vi um outro lado numa carreta que levava o morto lá dentro, quer dizer, as coisas, o outro lado que levaria enfim, o dinheiro, as posses, as casas, etc., ou o poder. Não. Portanto, é um ego que, se não é, digamos, controlado e usado apenas para aquilo que é a nossa vida do dia a dia, de resto, deveria ter apenas essa função, organizador da vida. Porquê é que acha, o que é que nós podemos ganhar com essa abertura para a dúvida? Muito. Ampliou de maneira fantástica aquilo. A pessoa que abre a dúvida é como se está a ver uma parede com 1 metro de largura, um muro, e se abre uma brecha, é a chance de ver do outro lado. Quer dizer, basta só uma brecha. Começa com uma brechazinha. Portanto, o mundo de nós ficarmos na dúvida é, pelo menos, a primeira motivação para estudar, para ler, para experimentar e, portanto, para ver que realmente pode haver outra realidade. Se eu disser assim, não, isso não existe. Quer dizer, isso nem é motivo para ser estudado cientificamente. Toda essa área, digamos, de fronteira da paranormalidade. Tem a quantidade de coisas que disseram há não sei quantos séculos que não era motivo para ser estudado cientificamente e hoje são verdade. E hoje são verdade. Por exemplo, só agora lembro-me só de uma que era assim, no tempo do como é que ele chama, não era Aristóteles, sim. O átomo. O átomo seria a unidade indivisível. Onde é que isto já vai? Está tudo partido. Quer dizer, a bomba atómica faz aquela coisa, aquela fissão nuclear. A quantidade, por exemplo, sei lá, 300 anos. Os médicos tratavam com umas sanguessugas, faziam sangrias. Quanta gente morreu com aquilo? Mas também salvaram aí uns 4 ou 5, não é? Porque tinham uma insuficiência cardíaca, havia sangue a mais em circulação, hoje dá-se um diurético. Quer dizer, a quantidade de conceitos sei lá, a acidez de estômago. Eu aprendi ainda a fazer, digamos, operações que se faziam para curar, digamos, úlceras gástricas. Portanto, não havia nada, porque era muito ácido, tinha que tirar o estômago.
Hoje pá, a gente toma um omeprazol qualquer e pronto. Olha, afinal, veja, os conceitos médicos, científicos da altura, e falei-lhe aqui desde a física à própria medicina, foram completamente, digamos, ultrapassados. Portanto, a dúvida acho que é, digamos, a base para a descoberta, até descobertas científicas. Sim, eu acho que, por exemplo, eu lido com questões relacionadas com a perturbação obsessivo-compulsiva, desde pequenino, e a ansiedade, e fiz terapia e fiz também, e faço ainda medicação, mas eu uso isso, eu procuro usar isso como ferramentas para continuar o meu trabalho. Ou seja, o trabalho no sentido, eu tomo a medicação e faço a psicoterapia, mas vou fazendo para também querer saber mais e estar melhor e procurar continuar essa abertura. Não lhe dá a ideia que, por exemplo, o vício, não é o vício, eu não queria usar o vício do medicamento, mas o fácil acesso ao medicamento também não limita o conhecimento e as pessoas quererem mascarar a dor, a pessoa não ter tempo para compreender o que se passa com ela. É um risco, mas, por exemplo, isso não se passa consigo. É curioso, eu acho que depende de cada pessoa. Se uma pessoa disser assim, epá, eu quero lá saber qual a causa disto, eu quero é que me tirem isto. Contam-se algumas anedotas até acerca disso. Estou-me lembrando uma que se contava sobre a psicanálise, que anda um pouco à volta disso que acabou de dizer. Pá, a pessoa, então, quer dizer, fazia sempre xixi durante a noite, uma enurese, já era adulto, não sei o quê. Epá, vais fazer psicanálise. Passado um mês, encontra um amigo e diz, então pá, como é que isso está? Epá, tu já deixaste de fazer xixi? Não, pá, aquilo levanto-me à noite e às vezes faço mesmo xixi, pá, e então a psicanálise, pá, não deu resultado. Não, pá, deu, pá, sinto-me muito melhor, agora já não me chateio. Portanto, há pessoas que querem lá saber, pá, eu quero, portanto, é um entendimento, é um acordo entre si e o seu mal-estar. E umas pessoas não querem saber as causas. Por exemplo, eu admiro, que já disse há pouco ao Raminhos, que o Raminhos tem uma característica que eu admiro muito, quer dizer, o self-disclose. Você fala de si, de coisas que geralmente não se falam em público, quer dizer, que sofre exatamente da perturbação obsessiva-compulsiva, que ainda por cima tem N causas, pá. Você vai entrar assim num projeto, tentar perceber porque é que eu estou, você vai encontrar N causas, do ponto de vista até psicológico. Mas depois, do ponto de vista orgânico, também há muitas, quer dizer, não sei. Sim, há uma carga genética, no meu caso, sim, que eu também já descobri pelo caminho. É carga genética. É o exemplo, se houve alguém na família que tinha ali esse traço, pá, não é? Por exemplo, se você teve amigdalites frequentes também, hoje se pensa que há aqui um bichito qualquer que é capaz de alterar o cérebro, não? Para certos canais. Há certas vias, pá, neuronais, pá, que estão ali assim um bocado deslocadas e porque falta uma serotonina, você toma um medicamento para aumentar a serotonina. Portanto, há N causas. Portanto, agora, a sua dúvida e essa vontade de querer saber, um dia vai descobrir, epá, era isto, pá, ainda não foi nenhuma daquelas. Às vezes a dúvida não é tanto, ou melhor, o querer saber não é tanto as causas, porque no fundo acabam também por um lado por ser passado, ou pelo menos eu vejo assim, mas é o saber viver com isto, aprender a lidar, o aprender a estar bem, o aprender a estar bem. E eu acho que há muito, e tenho amigos meus que lidam também com as suas questões, e uma coisa, eles dizem, pá, tenho que ir ao psiquiatra e tenho que ver se ele me receita alguma coisa, e aquilo que eu digo sempre é, pá, acho que sim, mas usa a medicação para conseguires esse equilíbrio, mas utiliza a medicação para poderes estar bem e para poderes resolver as tuas questões. Exatamente. Porque o que eu acho é que, quando eu estava-lhe a dizer isto, de mascarar a dor, é porque eu acho que há, não sei se é verdade ou não, pode ser só uma ideia minha, mas eu acho que há muitas pessoas que tomam simplesmente para continuarem a levar a vida que levam. A vida que leva, quer dizer, não querem mudar nada, não querem investigar nada sobre isso, estabelecer nexos, relações que, se controlassem esses nexos e relações ou a sua descoberta, poderiam deixar de tomar a medicação, mas não quero pensar nisso, eu quero é ficar bem e acabou-se, não quero saber das causas. E digo-lhe que essa é talvez uma percentagem elevada de pessoas que não se preocupa, portanto falou há bocado em fazer psicoterapia. Psicoterapia é um pouco isso, é estabelecer nexos. Como é que eu posso controlar isto na vida do dia a dia, não é? É autoconhecimento, é conhecimento da família. Portanto, e há pessoas que dizem, eu quero lá saber da minha cefaleia, da minha enxaqueca, pá, quando vem, toma este medicamento.
Não, aquilo pode ter algumas razões que seja uma linguagem corporal. Vamos dizer assim, o corpo está a querer dizer alguma coisa, está a querer falar, o corpo fala. E muitas vezes ele queixa-se quando a psique já não consegue resolver, e então é o corpo que fala. E aí começamos a procurar uma causa ou tentamos falar com o corpo. Olha, essa é uma das sessões que nós fazemos. Falamos com o corpo durante a hipnose. Como assim? Assim, por exemplo, a pessoa está no seu estado de relaxamento, em estado de hipnose, e a pessoa tem a sua queixa, e nós vamos tentar dar uma personagem ao fígado, à garganta, ao cérebro, dizer assim, então agora vamos falar com o seu cérebro ou com o seu fígado. Assim, então, fígado, o que é que tu queres dizer ao teu dono? Entre aspas, para de beber! Para de beber. Então, e depois eu respondo ao fígado, eu tento, mas aquilo é difícil, eu vejo o copo à minha frente. Não, tu tens de pedir logo um copo de água e bebes logo água. O fígado vai-lhe dar dicas sobre aquilo. Portanto, falamos com o corpo fala, e o corpo quando começa a falar é porque outros mecanismos anteriores já não deram resultado. Portanto, e aí, aliás, como dizia o António Variações, o corpo é que paga, não é? Sim. O corpo é que paga, não é? No fundo. O que eu acho engraçado é que esta separação entre técnicas mais alternativas e entre a espiritualidade e a ciência foi feita pelo homem, provavelmente nessa altura. Nessa altura. Mas essa separação, eu dou sempre este exemplo, é muito curioso que essa separação nem sequer existe na Bíblia. A Bíblia tem uma passagem que eu agora não me lembro, nunca me lembro, mas onde é dito claramente que a ciência existe por uma razão, e se vocês estão doentes, procurem um médico. E quando é para quem é crente, quando é a Bíblia que diz, vai ao médico, estás à espera de quê? Eu acho que é muito curioso, porque eu acho que nós podemos juntar tudo e entrar nessa lógica de, ok, isto funciona comigo. Mas porquê é que funciona? São os chakras, são não sei o quê. Não sei, mas funciona. Mas então funciona. Vou usar isto a meu favor. Exatamente. Por exemplo, o Reiki, eu faço Reiki, faço às vezes nas meditações, para mim, e eu sinto-me bem, pronto. E para mim é o suficiente. Eu agora falo no Reiki, eu próprio também aprendi Reiki, não tenho o terceiro grau, tenho o segundo. Umas vezes eu faço, imagino que eu posso estar a falar com uma pessoa à minha frente, numa consulta. Eu posso estar a fazer Reiki à distância, portanto, a ver o Eisei-ki, o Shokurei, à sua frente, a fazer desenhos, apenas com a minha vista. Experimentei isso na minha clínica. Como as pessoas davam com outras não davam. Isto é que é o estranho, é como se... Deixa-me agora elaborar um pouco sobre isso. Porque é como se algumas pessoas têm que fazer o seu caminho até aprenderem alguma coisa. Porque se resultasse sempre, vou ali aquele gajo trata-me, limpa-me isto e deixa de ter sofrimento. E nós tentamos, e é como se, mesmo com a boa vontade, mesmo com a preparação toda, e dizemos assim, com ele não está a dar, mas se calhar vai dar aqui 2 semanas ou 3, é como se ele tivesse a fazer o aprendizado. Mas a malta que não acredita vai entregar isso à casualidade. Vai dizer que foi placebo, que foi acaso, que foi... Mas lá está, mas funcionou. Exatamente, mas funcionou, exatamente. É isso. É como as pessoas acharem que, por exemplo... imagine uma pessoa que é empática, que é muito boa pessoa, praticando a compaixão, recolhe lixo na praia. Conheço pessoas assim. Impecável em tudo, mas acredita em doentes e fadas. Pois, também conheço. Porque é que esta pessoa é vista... logo como alguém que é um lunático, ou que, quando na realidade ele não está a fazer mal a ninguém, está a seguir a sua vida, está a seguir um bom caminho, mas se calhar é visto por alguém que, olha, este está à margem da sociedade. Não está a seguir. Qual é o problema dele acreditar em doentes e fadas, se aquilo que lhe faz bem e se não prejudica ninguém? Exatamente, é mesmo isso. Há um julgamento assim muito simplório, só porque a pessoa não tem os mesmos valores que a maioria atualmente cultiva. Tem outros valores, mas desde que não interfira com, digamos, a vida de outras pessoas, pelo contrário, ao fazer essa limpeza de lixo, tudo isso está a contribuir para que as praias tornem-se mais saudáveis, tudo isso... Está a fazer algo que deveria ser, digamos, suportado, apoiado, mas não são os valores atuais de... E isto não volta aqui a conversa do medo?
Do medo... No sentido de... se calhar não sei se será medo ou será aqui alguma inveja. No sentido, este tipo está aqui, está a ter uma vida espetacular e acredita em doentes. E eu estou a trabalhar das 9 às 5, mas o que eu na realidade gostava era ter a tranquilidade que ele tem. Que ele tem. Eu posso dizer que sim, quer dizer, de certo modo. Porque ele acredita em coisas, ele não segue os valores, pá, que na verdade hoje são, quer dizer, ter posse, poder, dinheiro, digamos, ter, digamos, prestígio, sem dúvida, prestígio, muitas vezes prestígio, mas a um nível de revistas, enfim, de difusão de espetáculos, etc. Ok. Estas pessoas que na verdade têm uma outra atitude perante a vida e que têm a sua vida simplificada, que estão bem entre elas e não ligam aos outros valores, que seja sempre a posse, ter o domínio, fazer pressão sobre os outros. Não se penso que será alguma inveja. Eu acho que as pessoas ficam mais... Claro que pode haver inveja, mas ficam assim... Pá, mas porquê é que este gajo... Tem uma vida diferente da minha. Da minha e sente-se feliz, pá. Sim, vai na volta. Como é que é possível? Como é que é possível? Este tipo, pá, é um lunático, anda na lua, faz estas coisas e acredita em coisas, pá, sei lá, acredita naquelas terapias complementares, alternativas, pá, e anda naquilo, pá, e anda bem, pá. Quer dizer, a certa altura as pessoas ficam... Aí instala-se a dúvida que falou há pouco. E diz, será que se eu também seguir isso? Epá, ainda vou experimentar aquilo que o tipo anda a fazer. E aí começa uma abertura e há pessoas que aderem, digamos, a outro tipo de terapias, de compreensão, de filosofia de vida. Podemos dizer que se nós exprimirmos isto tudo, às vezes as pessoas perguntam, então, qual é a sua filosofia de vida? Quer dizer, portanto, ou a gente vai para um esquema filosófico clássico, que há muitas, ou vai para uma explicação muito religiosa, não é? Portanto, isto é um balneário, eu digo assim, epá, não, estamos aqui para aprender a lidar com as minhas emoções, com os meus pensamentos e com as emoções e pensamentos dos outros. Ponto. Portanto, não há aqui filosofia, não há aqui religião, estamos aqui para aprender isso. Sabe, a minha filosofia é, não sei. Bem, ainda está nesta fase do agnosticismo, não é? Não sei, a minha filosofia é no sentido, não sei, isto é verdade, não sei, agora é, mas não sei se daqui a um bocadinho vai ser. Pois, no sem sentido, dúvida. Ou seja, estar aberto... Ok, está muito aberto, ao dizer não sei, portanto, mas tem interesse em saber, por isso está a fazer estes programas que eu vejo, que eu tenho assistido. Para mim, eu acho que já pelo menos tenho esta resposta que me tem satisfeito durante os últimos anos. Estou cá para aprender a lidar com as minhas emoções, com os meus pensamentos e com os dos outros. Portanto, como é que eu lido com a emoção daquele, com o pensamento do outro, com a atitude que ele está a ter, até a ter comigo. Portanto, estou cá a aprender a lidar com estas coisas. E isto para mim chega. O engraçado no meio disto tudo é que, tal como há pessoas que podem ser muito fechadas de um lado e que rejeitam e têm tendência para gozar quem acredita noutras coisas, há também depois algo que eu acho que também não contribui, que é as pessoas que estão exatamente do outro lado, que estão a tentar impingir e convencer que elas é que têm a razão e que quando, por exemplo, se põem a dizer tu devias uma visão muito exagerada. Quando há, por exemplo, alguém numa conversa e há uma pessoa que claramente não é crente e o outro diz assim, não, mas eu estou a ver que o teu chakra, o teu terceiro olho, tu tens que abrir o teu terceiro olho. Isto é meio caminho andado para o outro mandar à merda logo a seguir. Completamente. É por isso, olha, então retoma um pouco aquilo que eu disse há pouco. Eu só lanço assim uma cavaquita para a fogueira e tal. Há uns tipos que dizem isto e a outra pessoa diz lá, que grande pancada que eles têm. Acabou ali a conversa. O outro diz assim, é uma hipótese. E põe outra cavaquita. Quer dizer, a conversa avança se a outra pessoa, senão não vale a pena. Não será também... Era aquela questão do ego que estávamos a falar. O ego é importante porque é aquilo que nos coloca também na matéria, que nos faz funcionar na matéria. Mas também deste lado também não será o ego das pessoas que acham que estarem ali é como se fossem... Isto via-se muito na altura da vacina.
os que estão despertos isso e os que não estão despertos. E uns não aceitam as decisões uns dos outros. Epá, completamente. Não é? E embora na questão das vacinas podemos pôr ainda uma outra questão em cima disso, é que, como disse há pouco, uns assim, outros assim. Portanto, deveria haver duas opiniões que fossem representativas. Como geralmente é em ciência. Em ciência um tipo diz, descobri isto. E o outro tipo vai reproduzir aquilo e diz assim, epá, comigo não deu. O outro diz, mas comigo deu, comigo não deu. E depois, não, olha, afinal uma parte dele deu. E é assim que a ciência avança e que se vai construindo ciência e conhecimento. Nesta coisa das vacinas, praticamente só houve uma verdade, entre aspas, deixa-me dizer, entre aspas, e toda a gente que estava a contestar a teorização não foi ouvida, não teve expressão, não chegava aos jornais, não chegava à televisão, não chegava... Não, impossível. Portanto, aqui houve uma espécie de pôr a ciência, a discussão científica um pouco em falta de balanço. Ok. Daí que, de tal modo, como falou já nisso, eu lembro que escrevi um pequeno paper que me pediam para falar sobre a retoma quando acabou este grande isolamento e depois, digamos, a retoma de trabalho, e eu dizia assim, percebi que havia discussões do arco da velha sobre exatamente, tomaste a vacina, não tomaste a vacina, e tu estás-me a infectar, tu vais culpado, e vais para o hospital, portanto, se não tomaste a vacina, não devias ser tratado. E aquilo, a certa altura isto transformou-se quase no futebol, Benfica-Porto, quer dizer, as pessoas lutavam, quase ostracizavam uns que tomavam aos que não tomavam, quer dizer, vocês estão errados, não sei o quê. Eu disse, sim, não, quer dizer, eu acho que as pessoas têm direito à sua escolha, e eu dizia assim, o melhor é quando alguém me perguntar, tomaste ou não tomaste, se não tomaste, tu dizes, enfim, se não queres mentir que não tomaste, então não tomaste porquê? São questões particulares, privadas, sobre as quais eu não desejo falar. E a conversa continuava bem. Bastava esta resposta. Eu conheço pessoas, eu tomei as duas doses, mas não sei se quer tomar mais, por exemplo. Exatamente. Portanto, e pode responder a toda a gente se não quiser tomar mais. Mas também tenho amigos que não tomaram dose nenhuma e até começaram com grandes teorias da conspiração. Exatamente. E eu deixei-os, pronto, ok, eu não concordo. Exatamente. Por isso é que eu dizia, para acabar com esta discussão, porque foi realmente, dentro de famílias, houve mesmo grandes discussões e mal-estar. E eu dizia, portanto, a minha sugestão é assim, os que tomaram e podem dizer, tomei, tenho as minhas razões, são razões particulares, portanto, realmente, enfim, todas aquelas foram difundidas pelos mídias. Os outros que não tomaram têm as suas razões e podem dizer assim, olha, eu não tomei, por exemplo, mas tenho as minhas razões privadas sobre as quais não desejo falar. E ficava tudo em paz. Pronto. Senão, não chega-se, é sempre, mas não tomar, mas esta razão e aquela. Isso é um bocadinho a história da espiritualidade e da ciência. A mesma coisa. A mesma coisa. Porque a crença, quer dizer, se vai discutir com uma pessoa que não lhe dá provas, mais nada a não ser a sua crença, eu acredito. Eu acredito que é assim. Acredito em tudo que está na Bíblia. Eu acredito naquilo que os santos disseram. Eu acredito em aquilo que o Papa... Quer dizer, é uma questão de crença. Quer dizer, isso não é demonstrável. Pode sempre argumentar... O importante é o que se faz com essa crença. Eu acho que sim. É aquilo que eu vou dizer. Exatamente. Portanto, se dessa crença resulta algo de melhor para o próprio e para os outros. É que se fica só no egoísmo também... É um bocadinho aquilo que estava a dizer das manifestações, quando o telefone toca. Por exemplo. As manifestações são por dois caminhos, não é? Do amor ou do ódio. E acaba também por ser o mesmo com as crenças. A mesma coisa. O caminho e a espiritualidade, não é? E a ciência, tudo. O caminho, há dois caminhos. O do amor, em que há uma abertura, e o amor é a empatia, no sentido em que há uma abertura para colocar as coisas em causa e deixar vir ao de cima uma opinião que não é a nossa, não é? Exatamente, uma atitude amorosa. Exato, amorosa. Ok, eu não concordo, mas... Ouço. Mas é a tua história. É a tua história, exatamente. Ou do ódio de... deixa-te disso, exato. Não, é exatamente, está a ver. Portanto, não é questão de ser ódio, mas não é um ódio visceral, não é? Mas é uma questão de... uma posição quase de superioridade. Superioridade, exatamente. Quer dizer, é como se eu sei melhor que tu. E portanto, tudo aquilo que tu contares é treta. Portanto, eu tinha uma piada que fazia em stand-up que era... não era uma piada, era mais um comentário jocoso quando eu abordava este tema, que era, eu dizia que era muito giro, que o que eu gostava era que um ateu, quando morresse, acordava do outro lado
e tinha Jesus lá ao lado a dizer assim: então e agora quem é que é o otário? Hã? E agora quem é que é o otário? Quem é que é o otário? Então não acreditavas. Eu acho que para muita gente isto já seria outra conversa e podemos centrar uma vez, porque eu faço sempre isto, quando trago um convidado novo, temos tipo uma conversa introdutória e depois há de voltar com um tema mais específico. Eu acho que muitas vezes, por exemplo, em relação à reencarnação, a imagem que eu tenho é que as pessoas que não acreditam, e se isto for verdade, se acontecer assim, as pessoas quando chegam a um outro lado, deve ser uma espécie de festa surpresa, quando a pessoa chega à casa assim: não estava à espera, também estás cá, olha. Isso que acabou dizendo na brincadeira é um pouco aquilo que nós descrevemos. Há centenas, diria milhares já, de pessoas que tiveram uma experiência de quase morte. Ou melhor dizendo assim, uma experiência de vida além da vida. Portanto, a palavra morte, porque depois as pessoas regressam, não é? Na verdade, é como se não tivessem estado de morte, mas estiveram num outro estado de consciência. E aquilo que se passa é um pouco isso. Chegam ao outro lado e afinal, o meu corpo está lá em baixo, eu estou aqui, e depois aparece o cãozito que tiveram durante a vida e que já morreu, aparece o cão, fazem festinha, e aparece o pai, aparece a mãe, aparece os irmãos. Há um livro muito interessante que é Uma Prova do Céu. Sim, por exemplo. Uma Prova do Céu do Alexander, do Dr. Eben Alexander. Exatamente. Um livro que eu li recentemente e que é a história de um neurocirurgião completamente ateu. É ele próprio. Ele começa o livro a dizer exatamente isso e com a convicção certa de que existe vida após a morte. Depois de ter feito esta experiência. Depois de ter tido uma experiência que toda ela estranha. Completamente. Desde a doença que ele contraiu. E é muito curioso, porque ele colocou-se nessa perspectiva de abertura. Completamente. Depois disso, quer dizer, quando ele vem... Exato, quando ele vem da experiência, mas podia ter tido a atitude de ser namorada que eu vivi e felizmente estou bem. Foi tudo uma pancada que eu tive, mas não sei o quê, que foi provocada pela doença, pela bactéria. Mas não, ele depois vai fazer um estudo, vai investigar tudo aquilo que viveu e se relembra e vai fazer, enfim, a história até da família, encontro da própria irmã que tinha já falecido, que encontra e que lhe dá dados que ele desconhecia e que vai confirmar a posteriori. Portanto, ele hoje faz uma campanha, anda por todo o mundo a difundir exatamente isso e a fazer workshops para levar as pessoas a viver isso. Aquilo que eu disse há pouco, não é? Também é possível, através da hipnose, induzir experiências deste tipo. E a hipnose funciona com toda a gente? Não. Eu acho que não vai funcionar comigo. E aposto que toda a gente que lá chega diz exatamente o mesmo. Eu digo, deve ter muita gente assim: doutor, isso não vai funcionar comigo. Não, nós temos dados estatísticos, quer dizer, há assim uma percentagem pequena, talvez de 5%, onde não entram naquele estado de relaxamento e onde são capazes de entrar na internet da consciência, portanto, fazer surfing nessa. Há uns 5%. A maior parte, 80%, entra num estadio de hipnose médio, profundo. E depois há uns 10% que a gente faz clique e a pessoa já está. Portanto, hoje está super sugestionáveis. Sim, completamente hipnotizáveis. Eu vou-lhe dizer porque é que eu acho que não, porque como eu lido com as questões da perturbação obsessiva compulsiva, sou muito mental e mesmo eu pratico meditação, estou muito melhor, já faço alguns anos, e mesmo na meditação, às vezes para mim é muito difícil entrar num estado mais relaxado, porque estou muito sempre neste registro mental. Eu estava a pensar das pessoas que têm uma perturbação obsessiva ou compulsiva, é como se fossem já auto-hipnotizadas pela própria perturbação. Portanto, o que fica mais difícil, mas eu não digo que não dê resultado. Porquê? Porque nós sabemos hoje que mesmo sem a pessoa estar a viver aquela realidade, fica num estado que seria narrativo, vai falando sobre aquilo e também deixa resíduo, também fica qualquer coisa terapêutico. Portanto, mesmo não entrando num estadio mais profundo, a elaboração mental, por exemplo, a sua própria explicação para isso, essa que venha. Lá está, se funcionar alguma coisa. Se funcionar alguma coisa, exatamente. Seria interessante. Já deu alguns dados, que é o que nós encontramos na literatura. Geralmente é o exemplo de alguém na família, algo genético, e pensa-se que na perturbação obsessiva compulsiva não é só psicológico, há soft signs, há qualquer coisita neurológica
Sim, Por isso é que a medicação não consegue completamente pôr de parte. Atenua muito. Sim, Hoje há dados, sobretudo da ressonância magnética funcional, que mostram que a perturbação obsessiva compulsiva tem muito soft signs, às vezes como se fosse só uma pequena vasculite, uma inflamaçãozita ali numa artériazita, uma disfunção pequenina, de tipo neuroquímico. Portanto, há qualquer coisa, não é só psicológico. Okay. Não é só psicológico. Com esta conversa nós já vamos com 1 hora, não é? Isto é tipo consulta. Epá, não me diga, nem me dei por isso, nem dei por isso. Passa num instantinho. Ok. Então, acho que concorda comigo que quando eu digo esta questão de nós estarmos abertos, seja a outras realidades, que o melhor que temos a fazer é exatamente isso, é estarmos abertos. E aceitar a dúvida. Epá, a sua palavra, há bocado escreveu aqui mente matéria. Eu diria que aquilo que abre mais para a mente matéria é a dúvida. Quer dizer, se pudéssemos pôr aqui uma palavra por cima disto, dúvida, mente matéria. As interações da matéria com a mente, e nós vemos isso, enfim, quando tomamos um comprimido, sei lá, até para libertar um estado depressivo, é matéria que vai interferir com a mente, não é? Ou quando é a mente que resolve questões, enfim, na sua imaginação e vai alterar a matéria, sei lá, perturbações, dores crónicas, etc. E começa tudo isto com a dúvida, que quando a gente se diz assim, se eu tomar isto vai dar resultado. É que mesmo quando vamos ao médico e o médico receita algo, há pessoas que dizem assim, eu espero que isto dê resultado. Outras pessoas não, tenho a certeza que isto vai dar resultado. Portanto, mesmo com essas que dizem, eu espero, a dúvida leva-os a avançar. Vou fazer a experiência, vou estudar, vou ler. Ouvi aqueles dois a conversar durante 1 hora sobre estes temas. Epá, vou clicar aqui assim. Procurem. Ian Stevenson. Pois, Ian Stevenson. Procurem a Universidade da Virgínia, Departamento de Estudos de Reencarnação. NDE, Near Death Experience, experiências de quase morte. Por Sim, exemplo, mas vão a páginas, lá está, eu tenho um background jornalístico, eu fui jornalista e óbvio, eu próprio, quando faço essas pesquisas, procuro ir a sites fidedignos. Vou a revistas de psicologia, revistas de psiquiatria, não vou ao mundodesconhecido.com.br. Exatamente, diz muito bem. Por exemplo, as pessoas podem ter estes temas muito bem tratados se forem a sites de faculdades, universidades. Procurem de forma consciente. De forma consciente. E, portanto, desde estes temas que estivemos aqui a falar, até, digamos, situações de comunicação com um outro mundo, que eu digo para lá do véu, não é? Isto, no fundo, é curioso que os indianos, na sua visão do mundo, falam em Maia. Maia é um véu. Quer dizer, se tirarmos esse véu, temos acesso a outra realidade. Aquele símbolo, curiosamente, que nós vemos como um 3 e depois assim uma vírgulazita e depois um chapéuzito e um ponto, que é o Aum, não é? Que nós vemos isso quando vamos a um salão de yoga, quer dizer, é o som primordial, é o nome completo do universo, de Deus, etc. Aquele 3, portanto, tem um círculo em cima, um círculo em baixo, e esses círculos têm aberturas diferentes. O círculo em cima é aquilo que eu vejo, o círculo em baixo é aquilo que está dentro de mim. As sombras? Não, os meus pensamentos, e que só abrem quando eu os ponho cá para fora, senão eu não tenho acesso, e depois aquela vírgulazita que está atrás do 3, aí são os meus sonhos. Está muito mais fechado. É só, quase, há pessoas que põem um círculo, mas não, é uma vírgulazita que não fecha. Os sonhos vêm cá para fora quando a gente acorda uma pessoa e diz o que é que estava a sonhar. Porque se não escrevemos logo quando acordamos, esquecemos os sonhos. E depois, agora para falar da tal outra instância ou mundo, tem assim uma espécie de um tracinho e um pontinho. Esse tracinho é o tal Maia, é o véu, para ter acesso ao pontinho, que é um mundo espiritual, é um mundo onde, enfim, não há nada que se meça, que se pese, que se fotografe, que se traga como prova. É uma visão. Dr. Mário Simões, muito obrigado.
pela sua presença. Foi uma bela conversa. Quanto a vocês, se quiserem que o Mário volte para um tema mais específico, eu vou colocar se calhar aqui duas hipóteses. Se calhar podíamos ter aqui uma sessão só a falar sobre a hipnose, ou uma sessão a falar só sobre a reencarnação, por exemplo. Acho que poderia ser muito interessante. Digam aqui nos comentários o que é que vocês gostariam de ver, ou outro tema que se lembrem, que tenha passado aqui ao lado. Já sabem, venham aos comentários que eu venho cá sempre também falar convosco, deixem o vosso like, partilhem esta conversa e as outras, que tem aqui muitas conversas para escutar. Muito obrigado e até para a semana. E caro Dr. Mário, vamos ver isso, se eu vou fazer hipnose ou não. Obrigado. Eu quero agradecer, portanto, este convite, uma esta agradável conversa, que é raro ter, é sério, é muito raro ter. Obrigado também. Obrigado.